Um salve para os estudantes de plantão, meu nome é Ingrid e hoje eu vou fazer um resumo para vocês. O tema do resumo de hoje será a continuação da nova série daqui do canal Sinais Vitais e hoje iremos falar sobre temperatura e respectivamente sobre os demais temas que envolvem essa área, tá bom? Como, por exemplo, pulso, respiração, pressão arterial e tudo mais. Mas vamos voltar para a temperatura, que é o nosso resumo de hoje. E eu já vou mostrar para vocês qual a referência que eu utilizei para me auxiliar nesse resumo aqui. Que foi o Manual de Enfermagem para Concursos e Residências do professor Rômulo Passos, volume 3, Atenção Hospitalar. Pessoal, tá querendo chover aqui, então se vocês ouvirem algum barulho aí de trovão de fundo, ignora, não vai ser o suficiente para atrapalhar o nosso relato, nosso resumo de hoje. Então vamos lá. Eu vou citando algumas outras referências também que eu utilizei, de acordo com a necessidade que aparecer aqui também. Então hoje eu vou trazer um pouquinho do conceito para vocês, locais onde a temperatura é mensurada, fatores que afetam a temperatura, definições de febre, hipertermia e hipotermia, e também logo atrás tem os tipos de febre que eu vou mostrar para vocês respectivamente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para você receber aviso sempre que eu colocar vídeo novo aqui no canal. E me segue lá no Instagram, Enfermagem Underline Resumida. Lá eu coloco as fotos dos resumos e outros conteúdos também, que pelo formato às vezes não dá para colocar aqui no YouTube. Então é isso, pessoal. Vamos ao nosso resumo de hoje. Temperatura. Então, pessoal, a diferença entre a quantidade de calor produzida por processos do corpo e a quantidade de calor perdida para o ambiente externo é a temperatura. Então, nada mais é que o equilíbrio entre a produção e perda de calor, assim como descreve Guyton em 2002. Então, nós temos a produção de calor como metabolismo corporal e a perda de calor como condução de calor do compartimento central, no caso pele, meio ambiente, né, e para o meio externo. Beleza? Até aí tudo bem. Então aqui, ó, segundo Potter e Perry, de 2013, a faixa normal de temperatura é considerada de 36 graus a 38 graus. Essa faixa pode variar a depender da literatura, tá? Então, mas a gente tem essa faixa de normalidade, mas isso também pode variar, gente. Então, essa referência que eu passei é segundo Potter e Perry. Então, vamos lá. Locais onde a temperatura é mensurada. Nós temos alguns locais. Quais são eles? Oral, via retal, artéria temporal, axilar, membrana timpânica, artéria pulmonar e bexiga urinária. Esses são os locais onde a temperatura é mensurada. Quais fatores que afetam a temperatura? Nós temos alguns fatores que eles influenciam diretamente na temperatura e é muito importante saber isso, até na questão da avaliação do próprio paciente, uma triagem, ou mesmo para você fazer evolução, ou para saber o que está causando, né, aquela mudança na temperatura do paciente. Então vamos lá. Os fatores que afetam a temperatura são idade, exercício físico, ambiente, nível hormonal, principalmente também, ritmo circadiano, que é a hora do dia, depende da hora do dia, ambiente, desculpa, eu já falei ambiente, e estresse. São alguns dos fatores que afetam a temperatura. E eu esqueci de falar no início, que eu vou trazer um pouquinho também falando sobre as características definidoras e o diagnóstico de enfermagem e intervenções de acordo com essas definições aqui que eu trouxe, esses termos que eu trouxe para vocês, tá bom? Então é muito importante porque já ajuda, né? Já foca também no rumo da enfermagem, que são os nossos cuidados. Nós temos aqui as definições: febre, hipertermia e hipotermia. A definição de febre ou pirexia é a incapacidade dos mecanismos de perda de calor acompanharem o ritmo de uma produção excessiva de calor. Então, isso resulta em elevação anormal da temperatura. Então, nossa, gente, que susto! Eu não sei se o áudio vai captar o barulho desse trovão, mas que susto que eu levei. Ai, meu Deus, vamos lá, gente. Nossa, meu coração tá acelerado. Mas, enfim, vamos lá para hipertermia. Nós temos aqui hipertermia como temperatura corporal elevada relacionada à incapacidade do organismo, né, de perder. Assim como, no caso, a febre, já no caso, os mecanismos de perda não acompanham
acompanha o ritmo da produção excessiva de calor. Então, a temperatura vai tender a aumentar porque o organismo não consegue liberar na mesma proporção que ele está aumentando, né? Então, isso causa a febre. E a febre, ela não chega a ser tão alta assim. É um nível de calor, a temperatura sobe mais mesmo, mas ela não chega a ser tão alta como hipertermia. A hipertermia já é uma temperatura corporal bem mais elevada, né? E está relacionada à incapacidade do organismo de controlar aquela temperatura mesmo. Então, promover perda de calor ou diminuir sua produção são ideais formas também de conseguir controlar, trazer um equilíbrio dessa temperatura. Então, pessoal, desculpa se eu estiver tremendo um pouquinho a imagem, porque eu tô com um tripé aqui que ele é um pouquinho mais maleável, então ele balança um pouquinho com facilidade. Mas enfim, nós temos aqui a hipertermia, que é a temperatura acima dos parâmetros normais. Então, nós temos como diagnóstico de enfermagem o que eu acabei de dizer, temperatura acima dos parâmetros normais. Quais são as características definidoras? Pele avermelhada, quente ao toque, taquicardia, taquipneia. E as intervenções de enfermagem, quais seriam? Então, seria monitorar a temperatura pelo menos a cada 2 horas, adaptar a temperatura do ambiente às necessidades do paciente, administrar medicação antipirética, monitorar a pressão sanguínea, pulsação e respiração, né, os sinais vitais, encaminhar o paciente para o banho morno. Então, essas informações que eu acabei de falar para vocês, diagnóstico, características definidoras, intervenções de enfermagem, tá? São referências do NANDA 2012 e NIC 2010. Beleza? Então, vamos para hipotermia maligna. Hoje, os amados, saiu. Hipertermia maligna. Então, aqui já é uma condição hereditária de produção de calor descontrolada. E ocorre quando as pessoas suscetíveis recebem certas substâncias anestésicas. Então, é importante conhecer o histórico do paciente antes de administrar alguma coisa e antes de encaminhar para o centro cirúrgico e tal, porque pode acabar despertando essa condição hereditária que o paciente tem e ele acabar tendo uma hipertermia maligna. Isso é muito sério. Não, às vezes não é tão comum, a gente não ouve tanto, mas existe, gente. Agora nós iremos falar sobre hipotermia, que nada mais é que perda de calor durante a exposição prolongada ao frio. A hipotermia leve, ela tem a faixa de 34 graus a 36 graus, moderada de 30 a 34 graus e acentuada menor que 30 graus. Então, nós temos como diagnóstico de enfermagem uma temperatura abaixo dos parâmetros normais. E características definidoras, palidez, cianose, tremor, pele fria e piloereção, que seria, no caso, o levantamento dos pelos do corpo mesmo, na tentativa de conseguir manter algum calor. Então, aqui, a questão da cianose dos leitos ungueais, cianose nas extremidades, tá bom? Então, vamos lá. Agora, intervenções de enfermagem, quais seriam? No caso, seria de benefício para o paciente utilizar um colchão, cobertor térmico, os líquidos infundidos, lavagem de cavidades devem ser aquecidas, manter sempre que possível o corpo do paciente coberto com touca, luvas, meias, a fim de conseguir aquecer esse paciente. Também referências NANDA 2012 e NIC 2010. E agora, para finalizar, quais são os tipos de febre? Nós temos a febre sustentada, febre intermitente, febre remitente, febre recidivante. Então, vamos saber quais são para que o nosso relatório de enfermagem aí, quando encontrarmos um paciente cometido por um desses tipos de febre, a gente consiga identificar e relatar isso de forma legal, de forma magnífica no nosso relatório. Vamos lá. Febre sustentada, uma temperatura corporal continuamente acima de 38 graus e com pouca flutuação, tá bom? Então, é uma febre continuamente, né, acima de 38 graus. Então, ela não oscila muito não, ela permanece nisso, mas ela se mantém. Febre intermitente, picos de febre intercalado com temperaturas em níveis usuais, tá? Intermitentes, ela tem picos, tá? Intercalados. Febre remitente, picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal. Então, tem essa diferença aqui, tá? A remitente, ela não retorna ao nível hormonal. Ela fica oscilando entre picos e quedas, picos e quedas.
Temos a febre recidivante também, que são períodos de episódios febris e períodos com valores de temperaturas aceitáveis. Períodos de episódios, febris, né? E períodos de normotermia, muitas vezes duram de 24 horas, esse intervalo. Então, são períodos, a pessoa não fica com a febre alta, né? Ela fica meio ali, vai e volta, às vezes está uma temperatura um pouquinho mais elevada, depois volta para o normal, fica naquela oscilação, tá bom? E esse período pode ser longo, às vezes muitas vezes, né, dura mais até que 24 horas, como eu acabei de dizer. Então é isso, pessoal, o resumo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa dúvida, sugestões, o que você achou nos comentários. Deixa aquele like para me ajudar. Isso me ajuda muito mesmo. Compartilha com os amigos, é um incentivo para mim. E é isso, pessoal. Bons estudos. Acho que eu não estou esquecendo de falar nada, porque eu sempre vendo esquecer alguma coisa quando eu termino o resumo. Mas é isso, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo.